Olá, segunda série do ensino médio, as estudantes, os estudantes, as professoras, os professores, as responsáveis, os responsáveis. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso encontro do componente Ciência, Tecnologia e Ética. Eu sou a professora Maria Fernanda, este é o meu sinal. Eu sou uma mulher de pele branca, olhos castanhos, cabelos longos, ruivos. Eu tenho mais ou menos 1,70 m de altura e hoje eu estou vestindo uma blusa cor-de-rosa com alguns tracinhos brancos. E como está fazendo bastante frio aqui na cidade de São Paulo, eu estou vestindo também um agasalho de lã de cor vinho. Eu quero aproveitar esse momento também para saudar os nossos e as nossas intérpretes de Libras, que estão sempre aqui conosco. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos também. Muito obrigada sempre pelo trabalho e pela companhia. E a gente vai, então, começando mais uma aula, né, de Ciência, Tecnologia e Ética dentro, né, então, do aprofundamento Superar Desafios de Humanas. Só lembrando que nesse aprofundamento a gente está fazendo o percurso da primeira unidade curricular, a qual se chama No Mundo Tudo Está Interligado. Se tudo está interligado, ciência, tecnologia e ética também estão. E é isso que a gente vem tentando mostrar aqui ao longo do nosso curso. Como de praxe, a gente sempre mobiliza uma habilidade de formação geral básica nas nossas aulas. Fundamentalmente, ela é sempre a mesma, é a habilidade que fundamenta o nosso curso, né? E ela vai, então, nos solicitar para a gente elaborar hipóteses, selecionar evidências e compor argumentos sobre diferentes processos, desde processos políticos, econômicos, sociais, até processos ambientais, culturais, de conhecimento, né? Sempre pensando em que a gente está fazendo aqui um trabalho de sistematização de dados, de informações que vêm de diferentes naturezas. Então, a gente já trabalhou aqui com textos filosóficos, textos sociológicos, documentos históricos, tabelas, gráficos, né? Então, entendendo que o conhecimento não advém de uma só fonte, de uma só origem, a gente busca trabalhar com essa multiplicidade, essa variedade de fontes de conhecimento, sistematizando esses dados e informações para pensar juntos, né, o que é que as relações entre ciência, tecnologia e ética nos contam sobre a nossa vida cotidiana. Tá certo? Então, nesse percurso, né, a gente conversou na nossa última aula sobre um filósofo da ciência, um austríaco, falecido em 1994, e que se chamava, vejam aí na tela, Paul Feyerabend, né? O Feyerabend, pessoal, ele foi um filósofo da ciência muito descoladão, assim, né? Muito diferentão, né? Porque ele propunha entre outras coisas, ele propunha que uma posição bacana dos cientistas e as cientistas adotarem seria uma posição contra o método. Em outras palavras, o Feyerabend está defendendo, né, aí na sua teoria, que haveria se criado ao longo do desenvolvimento da ciência, seu desenvolvimento histórico, haveria se criado um certo dogmatismo, né, na ciência, quase como se a ciência tivesse se tornado uma espécie de nova religião, né, dogmática, né, em que todo mundo tivesse que seguir ali um mesmo método, né, que a verdade fosse uma verdade única, absoluta, enfim. E aí ele diz o seguinte: é chegado o momento da gente começar a pensar, afinal de contas, claro, o método científico
como a gente o conhece, fundamentado em observação e investigação, naturalmente que ele é muito útil. Veja até onde ele nos leva, né? Até onde ele nos levou em termos de desenvolvimento científico. Mas é chegado o momento também da gente começar a se abrir na ciência para novas possibilidades de métodos, de práticas, de conhecimentos, né? E é por isso que ele escreve aí a sua obra Contra o Método. Né? Na última aula, a gente se referiu a essa obra primordialmente, mas a gente trabalhou também com a obra Ciência em uma Sociedade Livre, e com a obra Ciência, um Monstro, em que ele fala para a gente que, olha só, a ciência não é, afinal de contas, uma espécie de monstro, né? Formado ali por diferentes partes, mas que, no fundo, formam um conjunto, uma coisa só, que fala uma língua só. Contrariamente, e sendo coerente, né, com o resto aí da sua proposição, da sua teoria, a sua visão anarquista em relação à ciência, ele diz que a ciência não é esse monstro que só fala uma única língua. Ou não deveria ser esse monstro que só fala uma única língua, né? Então, ele critica, ele rejeita essa ideia de regras metodológicas universais. E, fazendo isso, ele se filia grandemente a pensamentos que propõem que há muitas outras formas de saber que, inclusive podem ser consideradas saber científico, né? Mas que não recebem essa validação, essa chancela, como é o caso, por exemplo, dos saberes primitivos, os saberes ancestrais, né? Que são de domínio aí de sociedades... de tribos, de sociedades que não são a sociedade europeia, né, branca, enfim, moderna, né? Então, ele propõe, né, essa abertura dessa ciência tradicional, autorreferente, muito fechada para outras possibilidades também de conhecimento. E na última aula ainda, né, conforme a gente falava sobre Feyerabend, a gente tinha deixado uma sugestão de atividade, né, no roteiro do estudante, que pedia que vocês se reunissem em grupos e que realizassem uma busca por notícias divulgadas pela mídia a respeito de avanços tecnológicos, sobre pesquisas e teorias científicas, né? Então, quais eram as questões que deveriam orientar aí o trabalho de vocês na busca, né, por essas notícias, por essas pesquisas? Então, a gente tinha uma espécie de roteiro orientador, um guia, né, para vocês fazerem a leitura dessas pesquisas, que era o seguinte. Pergunta número 1. Qual seria o qual seria o assunto da pesquisa ou da teoria científica abordada, tá, por essa pesquisa ou notícia? Depois, quem são o autor e a instituição responsáveis por essa pesquisa? Em que veículo essa pesquisa está sendo divulgada? Será que é possível verificar a reputação desse veículo divulgador? Então, um pouco para a gente saber, né, se esse veículo divulgador goza de credibilidade perante instituições acadêmicas e científicas, né, se não costuma divulgar fake news ou então notícias não muito fundamentadas, não muito embasadas. Isso é muito importante também, né, pessoal? O veículo em que a gente consulta as informações, as pesquisas científicas também faz toda a diferença no quesito seriedade, né? E, por fim, a gente tinha aí 2 últimas questões para orientar nossa leitura dessas pesquisas. Então, uma nos perguntava que tipos de interesse estão envolvidos na divulgação da notícia, né? E aí, para a gente pensar também que a ciência, pessoal, por mais que às vezes a gente tenha
uma impressão contrária, né? Mas a ciência ela não é uma espécie de atividade socialmente, economicamente, politicamente neutra. Com isso eu quero dizer assim, os cientistas e as cientistas não ficam fazendo ciência no alto de uma montanha isolada do resto do mundo, em nome da ciência e no interesse exclusivo da ciência, né? Cientistas e cientistas, os cientistas e as cientistas, ou melhor, a ciência em si, é um agente social. Né? E sendo um agente social, também é demandada, né? Também é solicitada e atravessada o tempo todo por demandas econômicas, interesses políticos. E saber, né, que, como um agente social, a ciência também está inserida em determinadas circunstâncias e contextos, né, faz toda a diferença para a gente entender também que tipo de interesses podem estar mobilizados, né, nas diferentes pesquisas científicas e na sua veiculação, na sua divulgação. E, por fim, a gente tem aí uma pergunta que nos diz o seguinte: há alguma relação com a realidade da sua comunidade? Então, essa pesquisa, né, que vocês leram, que vocês acessaram, se relaciona de alguma forma com a sua comunidade? Então, esse era o nosso guia orientador, né, para a gente ler aí as pesquisas que a gente fosse encontrando na nossa busca, né, por pesquisas científicas, por teorias, né? E um pouco é um guia que nos vai fazer adentrar essa notícia, essa pesquisa, com olhares um pouco mais críticos, mais acurados, né, mais atenciosos e detalhistas. Aqui a gente parte do pressuposto de que vocês já realizaram essa atividade, que vocês já encontraram uma pesquisa científica, que vocês já a leram e que também vocês já passaram por esse orientador, por essas perguntas orientadoras para analisar aí a pesquisa escolhida. É importante que vocês já tenham realizado essa atividade, porque nessa aula a gente vai tratar de um assunto que é importante no momento em que a gente vai tentar refazer essa pesquisa na nossa própria comunidade. Então, se um primeiro passo, né, da atividade de vocês era procurar essa pesquisa, um segundo passo que a gente vai trabalhar na aula de hoje é replicar essa pesquisa na comunidade de vocês para ver se os resultados são parecidos ou não. Tá bom? E a gente tem também uma integração dessa parte do nosso componente com um outro componente, né, do nosso itinerário formativo, que é o componente 2, se chama Transformações do Espaço Geográfico e da Sociedade. Nesse componente, na atividade 5, é solicitado que vocês realizem um estudo do meio, né? Esse estudo do meio pede que vocês encontrem na vivência, na comunidade de vocês, alguns elementos culturais, né, que são passíveis de análise a partir das teorias que vocês estudaram aí no componente 2. Para além disso, no componente 4, que se chama Cultura e Sociedade, a proposta é trabalhar com tabulação de dados, o que é muito bacana e casa muito bem com o que a gente vai fazer aqui no nosso componente, que é replicar uma pesquisa científica na nossa comunidade. Depois que a gente fizer a replicação dessa pesquisa, a gente vai precisar tabular os dados, né, pessoal? A gente vai precisar inserir, colocar esses dados dentro de uma determinada planilha, um determinado documento, né, para que a gente tenha sempre acesso a esses dados. Imaginem se a ciência não funcionasse com o registro de dados, como é que seria? Muito difícil, né, que a gente se remetesse, que a gente tivesse informações. Então, a gente vai aprender a tabular dados aí no componente 4. E no componente 5, que é a oficina de produção textual e oralidade, vocês serão convidados a produzir um jornal. E vocês podem, se desejarem, publicar os resultados da replicação que vocês farão da pesquisa neste jornal montado, elaborado na
no componente 5. Então, a proposta que a gente faz hoje é que, tendo encontrado a pesquisa de interesse de vocês, pesquisa científica, né, tendo lido essa pesquisa e tendo feito as perguntas do nosso roteiro, vocês possam começar a fazer a replicação dessa pesquisa na comunidade de vocês. Quando a gente fala de replicar, pessoal, a gente está querendo dizer o seguinte: vamos seguir exatamente os mesmos passos, tá? Vamos seguir exatamente a mesma metodologia que foi seguida na pesquisa, só que a gente vai fazer isso na nossa própria comunidade, com um público-alvo que está próximo da gente. E por que a gente vai fazer isso, pessoal? Porque a gente quer verificar se na nossa comunidade os resultados obtidos pela pesquisa original são refutados, ou seja, são descartados ou não condizentes com a realidade, ou se são corroborados, ou seja, se são validados. No fundo, a gente quer saber se na nossa comunidade, né, aquela pesquisa diz a mesma coisa que a pesquisa original ou se diz algo diferente. E aí vocês devem estar pensando assim: professora, mas para que fazer isso, né? Já foi feita a pesquisa original, já estão lá os resultados, basta eu ler, e para que eu vou replicar, né? Então, a replicação, pessoal, científica é um dos problemas mais antigos e, ao mesmo tempo, mais atuais, né, da ciência. Apesar de não ser um problema novo, como eu disse para vocês, né, é nos últimos anos que a questão da possibilidade da replicabilidade das pesquisas vem ganhando cada vez mais notoriedade, né? Então, como eu disse para vocês, a replicabilidade significa que outros pesquisadores devem ser capazes de reproduzir o procedimento de um estudo e encontrar resultados semelhantes, né? Porque a replicabilidade funciona, no fundo, como uma prática que é um filtro, né? Um filtro próprio da comunidade científica. Fazendo a replicação, os colegas cientistas podem averiguar se os dados, as informações, os resultados e os efeitos, né, apresentados num estudo são generalizáveis ou se eles são limitados. No fundo, o que a gente está dizendo é o seguinte: olha só, eu preciso que outros pesquisadores e outras pesquisadoras possam replicar o meu estudo com o mesmo público-alvo ou com outros públicos-alvo, para saber também quão generalizáveis são os resultados da minha pesquisa ou se eles são limitados, né, a um determinado nicho específico, a um determinado contexto específico. Por que nos últimos anos a questão da replicabilidade vem ganhando cada vez mais atenção? Porque vem ficando cada vez mais forte, pessoal, um problema na ciência que se chama File Drawer Problem. É uma palavra, um termo em inglês, né, uma expressão em inglês, que significa problema da gaveta de arquivo. Então, File Drawer Problem é um problema científico, né, que se chama problema da gaveta de arquivo. E no que consiste esse problema que vem ficando cada vez mais forte nos últimos anos? Muitos cientistas e muitas cientistas realizam pesquisas, estudos, investigações. A questão é que, muitas vezes, por não ter para onde enviá-los, como divulgá-los, esses estudos, pesquisas, investigações acabam engavetados, né? E se eles acabam engavetados, o que será que acontece? Né? O que acontece quando a gente tem um crescente número de pesquisas e investigações que não têm os seus resultados divulgados para o mundo? Vamos pensar juntas e juntos? Quais podem ser alguns efeitos do problema da gaveta de arquivo? Vamos pensar um pouquinho, em 1 minuto a gente se encontra.
Pessoal, como vocês devem ter pensado aí, um dos principais problemas, né, dessa questão de arquivar as pesquisas e investigações é que, se a gente tem pesquisas e investigações que foram replicadas de outras pesquisas e obtiveram resultados diferentes, a gente nunca vai ficar sabendo. Né? Então, eu tenho lá uma pesquisa, por exemplo, muito conhecida, muito famosa, né? Que chegou num resultado X. Aí, vários outros pesquisadores ao redor do mundo vão replicar essa pesquisa. Alguns realmente chegam no resultado X, que coincide com a original, mas outros chegam num resultado Y, resultado Z. Isso acende um alerta, uma luzinha amarela na gente, né? A gente começa a pensar assim, puxa, mas por que será, né, que numa mesma pesquisa, mesma metodologia, tudo igual, enfim, porque estão se obtendo resultados diferentes? É necessário publicizar esses resultados diferentes para que a gente comece a pensar os motivos pelos quais a replicabilidade na ciência está meio prejudicada, né? Porque um dos pressupostos, pessoal, da ciência é que, se eu vou fazer a mesma pesquisa com a mesma metodologia, no mesmo contexto, mesmo público-alvo, eu tenho que obter resultados semelhantes, né? E se há investigadores que estão obtendo resultados diferentes, né? Isso precisa ser publicizado, isso precisa ser dado a conhecer por toda a comunidade científica, acadêmica e pela comunidade civil, pela sociedade civil também, né? E se a gente tem um procedimento padrão que é o de engavetar essas pesquisas, fica muito complicado, porque a gente começa a se perguntar um pouquinho sobre a confiabilidade, né, das pesquisas que são maiormente divulgadas. Então, vejam aí na tela. Obter resultados diferentes pode representar um problema mesmo, bem considerável, né, para a área da ciência. Por quê? Porque, gente, normalmente, o que está se tentando fazer? É uma ciência que produz conhecimentos e que podem servir como base para estudos posteriores, aprimorando, né, os conhecimentos sobre um determinado fenômeno, porque a ciência é sempre cumulativa. Agora, se eu começo a ter diversas pesquisas que trazem resultados diferentes, ou seja, que não tem muita replicabilidade, a gente começa a se perguntar, puxa, mas o que está acontecendo que pesquisas exatamente iguais estão obtendo resultados diferentes, né? Onde está ficando a questão da replicabilidade? Aí vocês vão me dizer assim, professora, eu estou entendendo tudo isso, mas eu acho que, no fundo, é só um problema da área. Então, vocês podem pensar assim, eu acho que algumas áreas da ciência têm um maior grau de replicabilidade, ou seja, de obter resultados, ao replicar pesquisas, obter resultados semelhantes, né? E outras teriam um menor grau de replicabilidade. Pode ser, pessoal. Essa é uma hipótese válida. Pode ser que realmente a questão da replicabilidade precise ser analisada nas diferentes áreas, né, que compõem a ciência. E aí eu queria saber um pouquinho, queria que vocês pensassem um pouquinho, quando a gente coloca essa questão que vai aí na tela, na sua percepção, existem áreas da ciência que estão mais sujeitas a problemas de replicabilidade? Sim ou não? E por quê? Vamos pensar aí um pouquinho, botar os neurônios para funcionar? Um minutinho a gente já se encontra.
Essa questão, né, sobre a replicabilidade nas diferentes áreas de ciência mobiliza muita gente, muitos investigadores ao redor do mundo, sabe, pessoal? A gente tem aqui, por exemplo, um psicólogo social estadunidense, o Daryl Bem, né, que também se preocupa muito com a questão da replicabilidade, principalmente na área da psicologia. Ele é um psicólogo, né? E aí ele diz assim, olha, algumas questões que podem levar a problemas de replicabilidade são as seguintes. E muito comum, o efeito ou o resultado relatado numa determinada pesquisa é fictício. Ou então, aquela determinada pesquisa nunca existiu, ou os resultados que foram relatados não condizem exatamente com os resultados que foram encontrados. Um outro motivo para haver problemas de replicabilidade, né, em pesquisas científicas, diz o Daryl Bem, é ligeiras diferenças, né, no procedimento das replicações em relação ao original. Então, de repente, variações culturais, né, dos públicos-alvos que foram pesquisados, flutuações estatísticas. Então, por exemplo, momentos diferentes do ano podem ocasionar resultados diferentes. Se você vai, por exemplo, fazer uma pesquisa sobre o estresse de estudantes universitários, né, naturalmente que se você entrevistar esses estudantes no começo do ano, vai dar um resultado. Se você entrevistar esses estudantes na metade do ano, no período de provas, vai dar outro resultado. Então, essas diferenças de procedimento, diz o Daryl Bem, também podem ser responsáveis por problemas de replicabilidade. E saibam, pessoal, que esse é um problema que vem sendo bastante tratado e trabalhado, né, ao redor do mundo, inclusive com a fundação, né, de uma sociedade chamada Open Science Framework, vejam aí na tela, né, que é organizada por um professor de psicologia também estadunidense, o Brian Nosek, né, e essa sociedade tem o objetivo de averiguar quão replicáveis são os estudos na área de psicologia social. Então, o que eles fazem? Replicam estudos. Né? Eles pegam amostras de estudos recentes que foram publicadas em importantes revistas científicas e selecionam pesquisadores ao redor do mundo para replicar. E aí os resultados, tanto da pesquisa original quanto das replicações, são disponibilizados, né, em plataformas. Então tem uma plataforma que eu deixei aí para vocês na tela, que é a PsycFile Drawer. E aí, se vocês quiserem ver a quantas anda esse processo, né, que essa organização tem feito, é só acessar esse site. Deixo para vocês também algumas sugestões, tá, de textos para aqueles que se interessarão especialmente por esse tema, que é um tema muito importante dentro da ciência. E como não poderia deixar de ser, o roteiro do estudante com uma sugestão de atividade para vocês realizarem em grupos e que pede não apenas que vocês repliquem a pesquisa que vocês selecionaram na aula anterior, mas que vocês também tabulem os dados e analisem os resultados para dizer o seguinte: esses meus resultados aqui corroboram ou refutam a pesquisa original? E por que será? Tá certo? Vamos colocar aí a ciência em ação, nos tornar cientistas, né? E testar a replicabilidade das pesquisas a que a gente tem acesso. A gente vai se encaminhando para o final da aula. Peço que vocês não esqueçam de avaliar o encontro de hoje. Em breve estaremos juntas e juntos novamente. Um grande, grande beijo. Cuidem-se. Tchau, tchau.